Olá, minha gente boa, como estão? Tudo bem? Olá, pessoal pensante, semi-pensante ou apenas desejante de pensar. Sejam bem-vindos a mais uma divagação samuelesca. Hoje, a Divagações Samuelescas te convida a uma jornada entre dois estados da alma, a menoridade e a maioridade. E olha que eu não estou falando da maioridade civil aqui, né? Eu estou falando de um velho conhecido nosso chamado Immanuel Kant, e já conversado sobre ele em outras divagações. Aquele alemão que falava pouco de amor, mas falava muito de autonomia. Mas calma, não é só filosofia clássica, não. Vamos também trazer a lente da psicologia clínica, da psicopatologia da personalidade dependente, tentar fazer essas amarras, da inflexibilidade cognitiva e, claro, daquele mal contemporâneo que nos deixa mais obedientes que algoritmo do que a nossa própria consciência. Então sente aí que lá vem reflexão. O que é a menoridade em Kant? O que ele fala em termos de menoridade? Em seu ensaio clássico, o que é esclarecimento, Kant define. Esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Mas o que é essa tal menoridade de que ele tanto fala nesse escrito? Para Kant, a menoridade não é falta de inteligência, gente, é a falta de coragem de usar o entendimento. É o estado em que o sujeito não pensa por si mesmo e sim delega o próprio pensamento a uma outra pessoa. É um medo do pensamento. Numa outra oportunidade vamos falar sobre a parresia, um conceito grego, mas muito divulgado por Michel Foucault. Não é o momento para agora, mas a parresia é a coragem de dizer a verdade. Esse é um assunto para o próximo capítulo. Bom, e quando dizemos, eu vou ver o que o fulano acha antes de decidir, não sei, o pastor falou que isso é errado, o meu amigo falou que isso é errado, prefiro seguir o que está na moda, é mais fácil. Não, vou procurar auxílio, antes de eu tomar essa decisão, vou procurar o meu terapeuta, como se o terapeuta fosse, né, um conselheiro, não é o papel, né? Se o terapeuta funciona como conselheiro, sorry, mas há algo errado aí. E não pense que isso era exclusivo lá na Alemanha, tá, no século XVIII. A menoridade hoje se disfarça de algoritmo, de influencer, de coach motivacional, de guru do Twitter, daquele que diz faça isso, faça aquilo, melhor para você, né? Desmantelando, arrebentando com a tua subjetividade, com o teu ser, o teu processo de individuação. É aquela nossa inclinação a deixar os outros pensarem por nós, basicamente, enquanto nos sentamos confortavelmente na poltrona da obediência, comendo uma chimia e assistindo Sessão da Tarde. Bem, pensar demanda um bom tempo e nos pede muita coragem mesmo. Há um bom tempo, num fanzine, eu escrevi sobre a maioridade ou a menoridade em Kant. Alô, Taubian, alô, Tasha, Everton, alô, falecido Dr. Edson, né? Pessoas que colaboraram com o mesmo fanzine, com outros temas, por óbvio, mas foi um momento muito agradável ter escrito sobre Kant. Isso foi, creio que 2010, 2012. Enfim, tempos idos, mas retomando o tema, porque para mim esse tema é muito caro, né? Então, vamos mudar um pouquinho o foco aqui, ainda dentro do contexto da menoridade, mas falando um pouquinho também da personalidade dependente. Olha só como isso dialoga diretamente com a psicopatologia, né? Eu sempre tento fazer esse viés filosófico e psicológico também. A personalidade dependente, né, segundo o DSM-5, se caracteriza por uma necessidade excessiva de ser cuidado, levando a submissão, passividade, medo e separação. Agora imagine só quando uma personalidade dependente encontra uma personalidade narcísica, ou às vezes uma personalidade perversa, o que o DSM chama de antissocial, né? Aí tá unida a fome com a vontade de comer. É o sujeito que tem dificuldade, né? Então, voltando à questão aí da personalidade dependente, sujeito que tem dificuldade de tomar decisões
sem uma aprovação, evita responsabilidades, se sente desconfortável ou desamparado com a situação quando está sozinho, ou seja, a menoridade psíquica em estado clínico. Exemplo prático, vamos lá, a pessoa que diz assim, não sei o que eu vou vestir, escolhe para mim, vê se posso aceitar esse trabalho, acho que estou gostando dele, mas o que você acha a respeito disso? E não se trata de afeto, gente, mas de desautorização do próprio juízo, do juízo pessoal. Não raro, após uma sessão pesada de psicoterapia, pessoas que têm essa tendência a uma personalidade dependente chegam e perguntam, tudo bem, mas o que o senhor faria no meu lugar? Né? É impossível dizer isso, eu não tenho como, né? Eu não estou no lugar da pessoa, eu não estou naquele ambiente da pessoa, eu não tive aquele processo de maturação da pessoa. É impossível chegar a dizer o que eu faria no lugar, porque eu não estou naquele lugar, estou num outro lugar. E cada vez que eu não dou conta do que eu vou pensar ou decidir, eu me desautorizo o meu próprio juízo. Tá ficando claro até aqui? Creio eu que sim. Então vamos um pouquinho à frente. E olha que interessante, Kant diz que a menoridade não vem da falta de entendimento, mas da falta de coragem e decisão. O mesmo vale aqui, o sujeito dependente não é incapaz intelectualmente, como eu já falei, mas está enredado em padrões emocionais e cognitivos que inibem a autonomia. Agora vamos abrir um parênteses técnico mais importante. O papel da inflexibilidade cognitiva, muito abordado em várias teorias psicológicas, mas principalmente terapias cognitivas comportamentais, exemplo de terapia do esquema. Quando falamos em inflexibilidade cognitiva, nos referimos à dificuldade de adaptar o pensamento diante de novas informações, de mudar de estratégia, de sair de rotas mentais cristalizadas, de esquemas que foram cristalizados devido a uma conjuntura e uma evolução, um desenvolvimento cognitivo próprio dentro da sua família. Então, essa rigidez é frequentemente observada em transtornos como transtorno obsessivo compulsivo de personalidade, transtorno do espectro autista e também em quadros ansiosos e de personalidade dependente, conforme a gente já falou. No caso da personalidade dependente, há uma tendência a seguir modelos externos como forma de reduzir a ansiedade, essa ansiedade da decisão ou ansiedade decisória. O sujeito prefere obedecer a pensar porque o ato de pensar implica em se responsabilizar. O decidir está implicado a eu dizer o que eu vou fazer. E pensar, meu caro ouvinte, dá trabalho e dá medo. É o que Kant chama de preguiça ou, às vezes, covardia psíquica. Calma. Todo mundo tem esse problema em algum momento da vida, porque nem todo mundo é apto a resolver todo tipo de situação. Talvez me venha alguma situação futuramente que eu não saiba lidar e obviamente a minha ansiedade eleva, a minha região pré-frontal responsável por tomada de decisões vai buscar na minha memória de trabalho como resolvo isso. Não sei, eu não tenho aparato cognitivo para resolver isso e obviamente eu vou entrar num processo de fuga, né? Porque aquela situação me é muito aversiva. Bom, voltando aí, né, a essa questão de patologias da alma, Kant não alivia, gente, né? Não, agora ele está cutucando muito perto. Não, cara, ele não alivia, ele vai mais fundo ainda. Ele diz que a menoridade persiste porque as pessoas são preguiçosas e covardes, preguiça de pensar, covardia de assumir consequências de seus pensamentos. Isso te lembra alguém? Sim, lembra todos nós, conforme eu já falei, em momentos de despersonalização moderna, quando seguimos tendências sem reflexão, quando aceitamos verdades prontas para evitar conflito interno, ou quando votamos em um grupo ou o que o grupo acha. Freud também vai nos dar um toque quando ele fala em psicologia das massas e análise do eu. Para quem tiver curiosidade, vai lá dar uma procurada que ele também tenta explicar esses fenômenos aí, tá bem? Agora pensemos nisso como uma mutação de processo psicológico básico de pensar. Quando essa mutação se cristaliza, o sujeito passa a funcionar num modo pré-reflexivo, dependente e repetitivo. Analogamente, é como se alguém tivesse
as pernas perfeitas, mas escolhesse ser carregado no colo sempre, percebe? Então, porque andar sozinho exige coordenação, cansa, pode cair, mas também é o que nos faz livres. A gente vai para onde quer com as nossas próprias pernas. Então, a maioridade é um desafio à autonomia, né? A maioridade para Kant é o estado em que o sujeito pensa por si mesmo, com base na razão. Não significa rebeldia burra, mas emancipação crítica. Emancipação crítica. Maioridade não é ser do contra. Vou falar porque eu sou do contra. Eu não gosto de tal ideia. Eu vou falar porque essa ideia me agride, né? Não, é pensar com independência, ser autônomo, uma autonomia intelectual. E isso exige algo raro hoje: tempo, silêncio, reflexão, disposição para o erro. Kant não promete glória imediata, mas ele diz o seguinte: tenha coragem de usar o seu próprio entendimento. Esse é o lema do esclarecimento. E veja bem, esse esclarecimento é um processo, não um ponto de chegada. O esclarecimento, podemos até dizer, Aufklärung, o esclarecimento é uma espécie de psicoterapia histórica da humanidade. É um processo que o sujeito se cura da passividade mental, se libera da autoridade absoluta dos dogmas, dos pastores, dos algoritmos, dos pais internalizados e diz: eu posso pensar e posso agir conforme esse pensamento. Mas cuidado, a razão por si só não basta. O uso público da razão, como diz Kant, deve ser guiado pela ética, pela empatia e coletividade. As três situações que hoje em dia está muito caro também, né? Ética, empatia e coletividade. Senão caímos na ilusão de que pensar sozinho é se fechar em bolha, quando na verdade pensar autêntico é sempre dialógico, como diria Bakhtin. Bem, para encerrar, te deixo essa provocação. A menoridade não é um diagnóstico, é uma condição existencial recorrente. Todos nós passamos por momentos em que preferimos obedecer do que decidir, seguir do que pensar, delegar do que assumir, mas a maioridade nos chama, Kant nos chama. E talvez a clínica contemporânea e o pensamento filosófico tenham um ponto em comum: ajudar o sujeito a encontrar coragem para ser sujeito, um sujeito da parresia. Bem, gente, esse foi mais um episódio de Divagações Samuelescas, onde Kant encontrou o DSM-5 e o esclarecimento encontra o Diva. Se gostou, compartilha. E se não gostou, pensa por quê e me conta, porque pensar junto é sempre melhor do que obedecer calado. Concorda? Até a próxima e lembre-se, a maioridade começa quando você para de pedir permissão para pensar. Um forte abraço no coração. Até mais.